Eclesiastes 1, versículo 8, parte B. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Alguém disse o seguinte, que caráter é uma somatória daquilo que nós vemos, ouvimos, pensamos, desejamos e escolhemos para o bem ou para o mal. Eu quero aqui ler algumas coisas que eu escrevi a respeito da neurociência em conexão com a psicologia, que tem fundamento nas escrituras sagradas. Eu creio que seja de grande relevância essa pesquisa que eu fiz aqui e vou tentar transformar nesse conteúdo aqui. Muito bem, eu quero falar sobre a dopamina cara e a dopamina barata e como resetar o cérebro para que a produção de dopamina barata seja substituída pela dopamina cara, um processo natural que é essencial para a existência do ser e para um corpo saudável, bem equilibrado, à luz do ramo dessas ciências, etc. Então vamos lá. A dopamina foi feita para mover a vida e não para ser movida por ela. Ou seja, para ser serva e não senhora. Por exemplo, ela é responsável pela motivação, prazer, recompensa, foco, atenção, aprendizado, movimento corporal, energia para agir, etc. Sem a dopamina suficiente no padrão normal, a pessoa pode ficar apática, sem motivação e com dificuldade motoras. Agora, a dopamina pode atuar no cérebro e corpo no padrão normal ou no padrão excessivo. Padrão normal, dopamina cara. Padrão excessivo, dopamina barata. A dopamina barata, ou seja, o excesso de dopamina, é extremamente negativo, porque o cérebro começa a buscar prazer imediato o tempo todo. Isso pode favorecer vícios, compulsões, impulsividade, busca exagerada por estímulos, etc. É justamente aí onde surgem os vícios, tais como drogas, pornografias, redes sociais, vídeos curtos, jogos eletrônicos e de azar, açúcar, comida processadas, etc. O resultado é estresse, ansiedade, relação com esquizofrenia, paranoia, falta de senso de realidade, dentre outros males. Consequentemente, o córtex pré-frontal automaticamente é comprometido. O córtex pré-frontal é denominado de o comando central do cérebro, o gerente principal do cérebro. Muito bem, dando sequência aqui ao estudo. Muito bem. Enfim, o córtex pré-frontal, né,
ele tem um papel fundamental no comando do cérebro. Por exemplo, planejamento, tomada de decisão, controle de impulsos, regulação emocional, atenção, etc. Então, tá aí a descrição a respeito do papel desse órgão cerebral. Agora vamos tentar quebrar esse paradigma, ou seja, essa produção excessiva de dopamina barata. Como se livrar e reverter esse processo? Como quebrar esse paradigma, levando o cérebro a produzir dopamina no padrão normal? Em primeiro lugar, tem que impor a si mesmo a faculdade do querer, que é a vontade. Escolher os antídotos para a solução do problema. Aí vem aqui as atitudes que nós precisamos tomar. Número 1, autocontrole, que é o domínio próprio. Nós temos as referências aqui para confirmar nas escrituras o antídoto para a resolução desse problema gravíssimo. O autocontrole, que a Bíblia descreve como autocontrole ou temperança, se preferir, domínio próprio. As referências se encontram. Você procura lá. Provérbios, que não vai dar para ler aqui. Provérbios 25, 28, Provérbios 16, 32 e 1 Coríntios 9, 25. Vigilância, que é o estado permanente de atenção. Aquilo que Jesus nos ensinou. E está escrito na sua palavra. Provérbio 4, 27, 1 Tessalonicenses 5, 6, 1 de Pedro 5, 8, todo mundo conhece essa passagem. Sede sóbrio, vigilantes, ou sede sóbrios e vigiai, porque o diabo é vosso adversário e está ao vosso derredor rugindo, buscando a quem possa tragar. Resistiu firme na fé. Amém? 1 Coríntios 16, 13, Marcos 13, 37, Marcos 13, 37, proferido por Jesus sobre a necessidade da vigilância, da atenção. Amor próprio. Mateus 22, 39, amar o próximo como a si mesmo. Gênesis 1, 27, o homem foi feito conforme a imagem, segundo a semelhança divina. Salmo 139, 14, Deus nos fez de um modo extraordinário, que vai para além da nossa imaginação. Maravilhosamente Deus nos formou e nós precisamos nos valorizar a partir dessa consciência. 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala que nós somos templo do Espírito Santo e nós precisamos, nos valorizar, amar a nós mesmos de uma forma inteligente, racional, coerente, para nós, a partir daí, poder ter a possibilidade de amar o outro, e amando o outro, está amando a Deus em última instância, que a Bíblia diz que aquele que não ama a quem está vendo não pode afirmar que ama quem não está vendo. Muito bem. Como isso funciona? Ainda tem mais uma referência, Efésios 5, 29. Exercícios físicos, como é que isso funciona? Exercício físico, caminhada, dormir bem, alimentação de verdade, conexões sociais reais, leitura de bons livros, exposição ao sol, tocar um instrumento, fazer crochê, aprender um novo idioma, dentre outras coisas que a gente precisa fazer para poder possibilitar essa quebra de paradigma ou essa quebra de comportamento. Aí eu comecei tô terminando aqui. Eu comecei a pensar nisso exatamente porque a gente convive aqui nos grandes centros. Estamos aqui em Brasília há muitos anos. E são 36 anos servindo a Jesus. E a gente tem visto muito moradores de rua, que é chamada população de rua.
E eu ficava intrigado com isso aí. Eu, inclusive, prego muito. Ontem preguei, saí para fazer uma caminhada, preguei para moradores de rua. E a gente fica intrigado por conta dessa situação na qual essas pessoas vivem. A gente fica perguntando, meu Deus, por que isso acontece? E aqui está a resposta, gente. Dopamina barata, é fácil você poder possibilitar que o cérebro produza, junto com o intestino também produz, e os rins são os maiores produtores de dopamina. É só você procurar a satisfação a curto prazo. E é isso que eles fazem. Aí eles vivem essa vida viciados em dopamina barata, que acaba tornando-se caro. Acabam pagando com a própria vida, porque eu tenho tido experiência disso aí no meio de pessoas aqui, o tempo todo que eu conheci e que já partiram, e partiram jovem ainda. Pessoas de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. Eu não consigo contar quantas pessoas já partiram por causa desse tipo de comportamento. E é necessário que a gente tenha esse tipo de entendimento, tanto científico quanto à luz da Bíblia, para a gente poder levar a palavra com mais sabedoria, com mais discernimento, sem que tenhamos que ficar condenando, criticando, satanizando essas pessoas, escravas do pecado, do diabo, da opressão. Amém? Então fica aqui esta palavra. Eu creio que vai ser muito importante. É isso. Os olhos nunca param nunca se cansam de enxergar, nem os ouvidos de ouvir. E o nosso caráter moral é o resultado do que nós vemos, ouvimos, pensamos, desejamos e decidimos, através de uma ação, fazer para o bem ou para o mal. Se inscreve, compartilha, Valério Ponte, e vamos juntos evangelizar o mundo, incluindo a população de rua.